Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 12 de outubro de 2024, sábado, aonde a igreja celebra Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em Deus, meu Salvador. Ele me investiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias. Hoje, celebramos a solenidade da Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, intercessora do povo brasileiro e mãe sensível às necessidades de seus filhos e filhas. Ela nos convida a estarmos sempre atentos, a pontos para acolher e cumprir a palavra de Jesus, a fim de correspondermos ao que Deus espera de nós. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesta linda data, para nós brasileiros, o Evangelho do Senhor, a palavra que liberta, está lá em São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele disser. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizeis isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve o primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então assim, meu irmão e minha irmã, em Caná da Galileia, Maria inicia o caminho da fé da igreja. Nesse dia 12, um dia tão importante como nós já falamos para nós brasileiros, vamos refletir sobre o Evangelho do Senhor, palavra que liberta, nesse dia de hoje. Peço a atenção de vocês para o ensinamento de Jesus
para conosco. Irmãos, ao narrar a presença de Maria na vida pública de Jesus, João ele nos recorda sua participação em Caná, por ocasião do primeiro milagre. Nas bordas de Caná, movida de compaixão, levou Jesus Messias a dar início aos seus milagres. João salienta neste evangelho de hoje o papel discreto e ao mesmo tempo eficaz da mãe, que com a sua palavra leva o filho ao primeiro sinal. Ela, embora exerça uma influência secreta e materna com a sua presença, resulta no final algo determinante. A iniciativa da Virgem aparece ainda mais surpreendente se consideramos a condição de inferioridade da mulher na sociedade judaica. Em Caná, com efeito, meus queridos, Jesus não só reconhece a dignidade e o papel do gênero feminino, mas acolhendo a intervenção de sua mãe. Ele assim oferece-lhe a possibilidade de ser participe na obra da salvação. Não contraria com esta intenção de Jesus, apelativo, mulher, com o qual ele se dirige a Maria. Ele, de fato, não contém em si nenhuma conotação negativa e será de novo usado por Jesus em relação à mãe aos pés da cruz. Segundo alguns intérpretes, este título, mulher, apresenta Maria como a nova Eva, mãe de todos os crentes na fé. O evangelista ainda lhe usa a expressão movida de compaixão, deixando a entender que Maria era inspirada pelo seu coração misericordioso, tendo notado a eventualidade da tristeza dos esposos e dos convidados pela falta de vinho. A Virgem, compadecida, sugere a Jesus que intervenha com seu poder salvador. Olha, meus irmãos, minhas irmãzinhas, o pedido de Maria parece desproporcionado, porque subordina a um ato de piedade o início dos milagres do Messias. A dificuldade respondeu Jesus, mesmo que seu assentimento à solicitação materna demonstra a superabundância com que o Senhor responde às expectativas humanas, manifestando também quanto pode o amor de uma mãe. Se nós assim formos olharmos, a impressão dar início aos milagres chama a nossa atenção assim. O termo início, princípio, foi usado por João no prólogo do seu evangelho. No princípio já existia o verbo. Então, esta coincidência induz a estabelecer então um paralelo entre a primeira origem da glória de Cristo na eternidade e a primeira manifestação da mesma glória na sua missão terrena, resultando assim a iniciativa de Maria no primeiro milagre e recordando depois a sua presença no Calvário, aos pés da cruz. O evangelista ajuda a compreender como a cooperação de Maria se estende à inteira obra de Cristo. Meus queridos irmãos, então, o pedido da Virgem coloca-se no interior do desígnio divino da salvação.
Então, no primeiro sinal operado por Jesus, os padres da igreja dispensaram uma forte dimensão simbólica, acolhendo na transformação da água em vinho o anúncio da passagem da antiga à nova aliança em Caná, sim, precisamente a água das jarras, destinada à purificação dos judeus e ao cumprimento das prescrições legais. Então, assim, torna-se o vinho novo do banquete nupcial, símbolo da união definitiva entre Deus e a humanidade. Então, se nós formos analisar aqui o contexto de um banquete de núpcia, assim, escolhido por Jesus para o seu primeiro milagre, remete ao simbolismo matrimonial frequente no Antigo Testamento, para assim indicar a aliança entre Deus e o seu povo e o Novo Testamento, e também para significar a união de Cristo com a Igreja. Então, meus queridos, a presença de Jesus em Caná vai assim manifestar, além disso, o projeto salvífico de Deus a respeito do matrimônio. Então, nesta perspectiva, a falta de vinho pode ser interpretada como alusiva à falta de amor, que infelizmente, não raro, ameaça a união espousal. Maria pede a Jesus que intervenha em favor de todos os esposos, que só um amor fundado em Deus pode assim então libertar dos perigos da infidelidade, da incompreensão e das divisões. Então, assim, meus queridos irmãos, quero abrir esse parêntese aqui, como todo dia nós fazemos, para pedir a sua ajuda no seu like, no seu joinha. Deixe o seu like aí, que você possa comentar o Evangelho do Senhor de hoje, palavra que liberta, o que você entendeu, o que você não entendeu, que assim também você possa compartilhar este momento de graça, compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus vizinhos, compartilhar com seus familiares, e assim também pedindo para que eles possam se inscrever. Se você também não é inscrito, o que você está esperando? Ajude na evangelização, ajude na multiplicação da boa nova do Senhor. Então eu conto com a sua ajuda para que esse canal possa alcançar muitos e muitos corações por esse mundo afora. E não se esqueça, no final, de ativar os sininhos das notificações para que qualquer vídeo novo você seja avisado. Vamos fechar o parênteses e vamos voltar aqui para a nossa reflexão de hoje, reflexão desse dia tão importante para nós. Então, a graça do sacramento oferece assim aos esposos esta força superior de amor, que pode assim então corroborar o empenho da fidelidade também nas circunstâncias difíceis. Segundo a interpretação dos autores cristãos, o milagre de Caná, ele vai conter, além disso, um profundo significado eucarístico, assim realizando na proximidade, na solenidade da Páscoa judaica. Jesus manifesta na multiplicação dos pães a intenção de preparar o verdadeiro banquete pascal, a Eucaristia. Olha, esse desejo nas bodas de Caná parece sublinhado, mas ainda mais pela presença do vinho, que alude assim então ao sangue da nova aliança e pelo contexto de um banquete. Deste modo, Maria
Depois de ter estado na origem da presença de Jesus na festa, obtém também o milagre do vinho novo, que prefigura a Eucaristia, sinal supremo da presença do seu Filho ressuscitado entre os discípulos. Então, assim, para já ir finalizando, no final da narração do primeiro milagre de Jesus, que se tornou possível pela fé sólida da Mãe do Senhor, do seu divino Filho, o evangelista João colocou assim: os seus discípulos acreditaram nele. Em Caná, Maria inicia o caminho da fé da igreja, precedendo os discípulos e orientando para Cristo a atenção dos servos. A sua perseverante intercessão encoraja. Além disso, aquele que às vezes se encontra diante da experiência do silêncio de Deus, eles são convidados a esperar para além de toda a esperança, confiando sempre na bondade do Senhor. Então, meus queridos, e nesse dia para nós, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, vamos pedir a intercessão dela por cada um de nós. Que ela possa sim interceder pelo nosso Brasil, por todas as famílias desse Brasil. Que ela possa também interceder por cada criança, cada viúva, cada irmãos assim abandonados, excluídos da sociedade. Vamos pedir pela Igreja do Brasil que Nossa Senhora Aparecida possa interceder junto ao Filho dela, da mesma forma que ela intercedeu nas bodas de Canaã, pela a Igreja do Brasil, pelos nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, todos que fazem parte da Igreja do Senhor. Que Maria Santíssima, a Virgem de Aparecida, rogue a Deus por cada um de nós. Porque tudo isso, meu irmão, minha irmã, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta, palavra de vida eterna, palavra que nos leva aos céus. Amém.